Olá, meus queridos alunos, bom dia, um ótimo dia para todos vocês, certo? Também quero desejar um bom dia também para a família de vocês aí, tá certo? Então vamos começar a nossa aula com um bom dia, que essa aula seja produtiva, que vocês consigam desenvolver todas as atividades que serão passadas para casa, tá bem? Bom dia, gente! Então vamos iniciar a nossa aula conversando um pouco sobre o conteúdo, o tema da aula passada, certo? Que foi uma aula temática bem maravilhosa. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado, que foi o tema São João, as festas juninas, certo? E a gente falou um pouco aí da origem do São João, certo? Da história, como surgiu, certo? Também a gente viu alguns elementos que compõem as festas juninas, tá certo? É uma das maiores festas do nosso Brasil, do nosso Nordeste, tá? Da nossa região aqui, tá certo? A gente também falou de um tema bem bacana que foi as festas juninas retratadas na arte brasileira, tá certo? A gente estudou um pouquinho sobre alguns artistas desse movimento bacana, tá certo? Que em uma das minhas pesquisas eu descobri que tinha esse movimento e eu acabei trazendo para vocês e acabei unindo com o tema São João, que tem tudo a ver, né? A arte, as festas juninas retratadas nas artes brasileiras. Então a gente viu muita obra, muitos artistas bacanas também deste movimento, tá certo? Então o tema da nossa aula passada foi maravilhoso, eu adorei, que foi o São João. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham captado aí um pouquinho da história, da origem aí dessa manifestação popular. Tá bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou recitar uma poesia para vocês. O nome da poesia é Desenho e é da escritora e poeta Cecília Meirelles, tá certo? Então vamos lá de poesia para iniciarmos a nossa aula de hoje. Traçar a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa, tudo é preciso, de tudo viverás. Cuidado com a exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apuro rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio nem prumo. Traçarás perspectivas, projetarás e estruturarás o teu desenho. Números, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso e a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Todos os dias vocês estarão refazendo o desenho de vocês, alunos. Tá certo? Dei uma pausa aqui para só fazer uma pequena observação, né? Para a gente nunca desistir das nossas tarefas, dos nossos objetivos. Tá certo? Então, continuando. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensamos. Raramente, um pouco mais. Tá certo? Fica aí essa poesia da Cecília Meirelles para a gente começar a nossa aula de hoje. Tá certo? Gente, vamos de desafio na nossa aula de artes. Vai ter um desafio bacana hoje, tá certo? E aí o nome dessa técnica, dessa modalidade, se chama ponto ou bico e folha. Tá certo? Ponto e folha ou bico e folha, tá? É uma das técnicas e modalidades do desenho. Por quê? Vou lançar esse pequeno desafio para vocês, tá? Vem aqui no quadro comigo que eu vou estar explicando direitinho. Então você vai precisar de um papel de folha A4 ofício ou uma folha de caderno. Vocês vão precisar do lápis ou um grafite ou caneta. Eu prefiro o lápis.
ou grafite. Eu vou estar fazendo aqui com pincel porque vai ser na nossa lousa, tá bem? Vocês vão fixar a ponta do lápis no papel e vocês vão fazer uma obra, um desenho. Vamos dizer assim, vamos dizer um desenho porque a gente está estudando desenho, tá? Então vocês vão fazer um desenho sem tirar a ponta do lápis do papel, tá certo? Então vou fazer aqui uma caricatura, tá? Para vocês verem mais ou menos como vai ficar aqui o meu desenho bacana. Gente, eu posso contornar, tá? Posso contornar. Olha bem. Posso sempre contornar o meu desenho. A única coisa que eu não posso é tirar a ponta do lápis, tá? A única coisa que eu não posso é tirar... Opa, tirei um pouquinho, desculpa. É tirar a ponta do lápis, tá? Do nosso desenho, tá certo, gente? A gente não pode de maneira nenhuma tirar a ponta do lápis do desenho. Então fiz aí uma caricatura bem doida, como vocês estão vendo, só uma pequena demonstração, tá certo? E tá lançado o desafio, tá certo? Faz, refaz, quantas vezes for preciso, mas não tira a ponta do lápis do papel. Manda um vídeo para mim ou então uma foto, tá certo? De vocês exercendo esse desafio, esse primeiro exercício da nossa aula de hoje. Tá certo, galerinha? Mandar agora no meio da nossa aula um abraço para a turma do 6º ano, beleza? E do 8º ano. Tô sentindo falta das nossas aulas presenciais, dos nossos contatos artísticos da nossa sala, na nossa escola Santo Agostinho, tá certo? Então, esse vídeo vai aí para o 6º ano, tá bem? E para o 8º ano. Esse conteúdo tem que abarcar essas duas turmas. Então, vamos lá. O desenho, eu trouxe aí um material bacana e eu vou estar lendo para vocês, mas eu não vou só ler, tá, galera? Eu vou fazer pequenas observações aqui e vou estar explicando para vocês. Vamos lá. O desenho. O desenho é um modo de representar ideias, sensações, seres e objetos em um papel ou em outra superfície, tá certo? Então, como eu falei na nossa primeira aula, eu expliquei um pouquinho sobre expressões artísticas. E o desenho está dentro das nossas expressões, que a gente pode estar se expressando através de um desenho, das nossas sensações, de seres imaginários, tá certo? De objetos em papel ou em outra superfície, tá? Você pode estar desenhando no papel, você pode estar desenhando na parede, em tecidos, em outros tipos de papéis, no chão, tá certo? Em madeira, em qualquer outro tipo de superfície, você pode estar desenhando, tá certo? Desenhar é uma forma de comunicação muito antiga, desde a época que habitava cavernas, o ser humano já desenhava. Então, olha que interessante. O desenho surge aonde? Lá há milhares de anos atrás, com os homens das cavernas. Isso mesmo, o desenho surge com os homens das cavernas. Muitas pesquisas, muitos historiadores, muitos estudos dizem que o desenho surgiu lá com os homens das cavernas, tá certo? Várias técnicas podem ser utilizadas para desenhar. Podemos usar lápis, grafite, lápis de cor, carvão, tinta e pincel, ou até mesmo o dedo, entre muitas e outras opções. Então, são vários tipos de técnicas e de materiais que a gente pode estar usando no desenho, tá certo? Vários e vários tipos de materiais. Temos aí o giz de cera, o carvão, o grafite, lápis de todos os variados tamanhos e números, tá? Para o desenho. Tinta, pincel. Então tem muito material, gente, que a gente pode estar se expressando nas nossas criações artísticas com o desenho, tá certo? Vamos lá. Como os seres humanos pré-históricos usavam desenho para representar os animais. Esses desenhos foram feitos sobre a rocha das cavernas.
Para pintá-los, eles usavam pigmentos naturais, como carvão, extratos de plantas, pontas de pedras. Então, os homens das cavernas, eles desenhavam, né, os seus desenhos nas paredes das cavernas. O que eles desenhavam? Gente, eles desenhavam o seu cotidiano, tá certo? O que eles faziam no dia a dia, tá? Então, eles faziam... eles caçavam os animais, tá certo? Então, eles caçavam esses animais, então eles reproduziam esse momento da caça com o desenho na parede, né? Eles também desenhavam as outras pessoas que ali habitavam nas suas atividades particulares, né, no seu cotidiano. Então, foram os primeiros desenhos que surgiram, foram de animais e daquelas pessoas que habitavam o tempo das cavernas, tá certo? Também eles desenhavam os materiais de caça, né, como lanças, facas feitas de pedra. Então, tudo isso eles colocavam nas suas pinturas na parede. E eles também usavam vários tipos de pigmentos, tá certo? E de onde eles extraíam esses pigmentos? Muito interessante, tá, gente? Eles extraíam esses pigmentos, eles cavavam a terra e eles procuravam um tipo de carvão, um carvão mineral. Temos dois tipos de carvão. Tem o carvão mineral, tá certo? E tem o carvão pela madeira, tá bem? E eles desenhavam também com esse tipo de carvão. E eles também usavam, eles matavam os animais, tiravam a gordura, né? O óleo, a gordura do animal e misturavam com plantas, folhas secas, né? E iam criando seus pigmentos coloridos, tá certo? Então eles desenhavam desta forma, os homens da caverna. Então o desenho surgiu lá no tempo das cavernas, tá certo? Tem outras histórias sobre o surgimento do desenho, mas eu estou trazendo aqui para vocês o que está aqui no nosso conteúdo de hoje, tá certo, galera? Eu acredito que surgiu lá, tá? O desenho, essa forma de comunicação surgiu lá no tempo das cavernas, tá certo? Gente, tem um pintor, um desenhista que é o Pablo Picasso. Ele tem muitas obras bacanas de se ver, de se observar, de reproduzir, tá? De se estimular para desenhar o que ele fazia. Então, eu deixo aí essa dica para vocês de estar pesquisando o Pablo Picasso, tá certo? O Pablo Picasso ele tem várias obras e vocês podem estar pesquisando aí na casa de vocês e fazendo algumas atividades aí extras, tá certo? É bastante importante vou estar fazendo essa observação de vocês estarem pesquisando fora também dos nossos conteúdos aqui, fazendo as atividades extras. Então deixo a dica para vocês pesquisarem sobre o Pablo Picasso, tá certo, gente? Galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá certo? Do que é o desenho. E eu vou estar falando para vocês aqui um pouquinho do desenho com observação, tá certo? É uma modalidade diferente. É um desenho com observação. Você já ouviu falar de um desenho com observação? Não? Eu vou estar explicando para você agora. Como o nome já diz, galerinha, é um tipo de desenho produzido com uma base do ponto de vista do artista em relação ao objeto observado. Veja um exemplo, tá certo? Vou pegar aqui um objeto, tá certo? Vou colocar em cima de uma mesa e vou observar esse objeto. No caso, eu estou observando aqui essa pequena latrinha, tá certo? E eu vou observá-la, vou olhar as características, todos os detalhes e vou reproduzir no meu papel de desenho, tá certo? Com lápis ou caneta. Deixo aí uma pequena observação. Para o desenho de observação, eu quero muito que vocês façam com ou grafite ou lápis. Lápis normal, comum, tá certo? Então observa os detalhes, características e reproduz numa folha de papel ofício A4 ou de caderno. Gostaria muito que vocês fizessem em uma folha de papel ofício, tá certo? Se quiser pintar, tudo bem, tá ok? Se quiser pintar, tudo bem.
mas eu prefiro que deixe o desenho puro, cru. Então, observem o objeto que vocês quiserem aí da casa de vocês. Pode ser qualquer coisa que vocês queiram desenhar. Observem esse objeto e desenhem. Simples, né? Fica aí a nossa segunda atividade para casa, tá certo? Vocês vão ter que me entregar um desenho com observação, tá certo? Gente, então eu tô deixando uma atividade, tá certo? Para vocês. Antes eu queria dizer que eu espero que vocês tenham entendido o que é o desenho lá, a origem. Entendido também um pouquinho do que é o desenho com observação, que é bem simples, tá certo? E eu vou estar passando aqui exercícios individuais. Para o sexto ano, o que é que eu vou querer? Que vocês façam esse exercício do desenho com observação. Tá certo? Sexto ano, preste atenção aí. Eu quero que vocês peguem um objeto, tá bem? Peguem esse objeto, olhem as características, todos os detalhes e reproduzam um desenho. Faça aí o seu desenho com observação, manda vídeo ou foto para mim. Pode mandar foto, tá certo? E também, sexto ano, eu vou pedir para vocês pesquisarem um desenhista brasileiro, tá certo? Pesquisa um desses desenhistas brasileiros, que tem vários, tá certo? Manda essa pesquisa para mim, tá certo? Sexto ano. Então fica aí 3 atividades aí para o sexto ano. Na verdade, o primeiro exercício, o ponto e papel, ou bico e papel, que eu acabei de explicar. O desenho com observação, segundo exercício. E o terceiro exercício para o sexto ano, fica aí para pesquisar um desenhista brasileiro, tá? Aí coloca foto, a vida desse desenhista, tá certo? Pede ajuda aí aos pais de vocês, que vai dar tudo certo, tá bem? E vamos lá para o oitavo ano, atividades separadas. Conteúdos iguais, atividades separadas, tá certo? Por conta do nível de vocês, tá certo? De ensino. E aí para o sexto ano, para o oitavo ano, turminha do oitavo ano, preste atenção, o que é que eu vou querer. Eu quero também que vocês façam o desenho com observação, tá certo? O desenho com observação. Vamos escolher qualquer objeto ou qualquer coisa que vocês queiram. Vão observar os detalhes, as características e vão reproduzir no desenho, tá bem? Fica aí também o exercício com observação para vocês. E eu vou querer que vocês pesquisem também como surgiu o desenho, tá certo? Então, como surgiu o desenho, vocês vão fazer essa pesquisa e vão mandar para mim. E também, vocês vão unir também, junto com essa pesquisa, pesquisar também um desenho, tá certo? Um desenho e um desenhista, tá certo? Vou passar para vocês estarem pesquisando aí um desenhista, tá certo? Então, o que é que vai ficar aí para o oitavo ano desenvolver em casa? As atividades do oitavo ano. Só reforçando. O exercício, tá? Do ponto e papel, tá certo? Que eu expliquei. E também o desenho com observação, segunda atividade. E uma terceira atividade que vocês vão estar pesquisando como surgiu o desenho e unindo também a vida de um desenhista. Aí manda foto bem bacana, a vida, os desenhos desse desenhista. Então, fica aí 3 exercícios para o oitavo ano estar exercendo em casa. Tá certo, gente? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês aqui 2 dos maiores desenhistas que eu considero, tá, na minha opinião, um dos maiores desenhistas, tá, do Brasil, tá, ok? E esse é o Ziraldo, tá, gente? Um dos maiores desenhistas aqui do Brasil, que é o criador do Menino Maluquinho, tá certo? Então esse é o Ziraldo. Queria trazer muito para vocês e apresentar esse desenhista bacana, tá certo? É um desenhista de quadrinhos e de outras modalidades. E esse é o Daniel Zilay também,
um dos maiores desenhistas aqui do Brasil, que tem muitos quadrinhos, tá? E também muitos desenhos infantis, para desenhos de TV, tá? De revistas, de livros, em quadrinhos e várias outras modalidades de desenhos esses desenhistas trabalham, tá certo, gente? Esse é o Ziraldo. Isso mesmo. Galera, estamos encerrando mais uma aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desenho e desenho com observação. Espero que vocês tenham gostado das atividades propostas para casa, tá certo? Eu vou ficar no aguardo, esperando o retorno das atividades, tá certo, gente? Só fazendo uma pequena observação, tem alguns alunos do 6º ano que estão me devendo atividades. Por favor, tá certo? Retornar aqui para o professor, observar e corrigir. Do 8º ano também, certo, gente? Alunos do 8º ano, responsáveis, vamos lá me mandar as atividades que estão faltando. Vamos lá me retornar, tá certo? Para mim fazer as demais observações e as correções, tá certo? Então, essa foi mais uma aula, foi a nossa 4ª videoaula, tá certo? Eu gostaria de dizer que estou com saudade das nossas aulas presenciais, dos nossos estudos, dos nossos contatos artísticos nas nossas aulas de artes, tá? Nas nossas salas de aulas, né? E espero que tudo volte para a gente voltar para a nossa escola Santo Agostinho, né? Com os nossos encontros presenciais. Espero que tudo isso passe, espero que todos estejam bem, tá certo? Eu deixo aqui um forte abraço para essa turma maravilhosa que é o 6º ano. Uma galerinha bacana de trabalhar. 8º ano também. Nossa, a galera aí é bem bacana de trabalhar com eles. Tá certo? Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tchau, tchau. E até a próxima aula de artes aqui com o professor Cosmo. Tchau, gente.